Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana Márcia e trago para vocês hoje um assunto maravilhoso, um assunto que está lá no livro de história de vocês, lá no capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre a origem do ser humano. Nós vamos falar de duas teorias que são importantíssimas, a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Nós vamos discutir hoje sobre a origem do ser humano. Gente, desde muito tempo, o homem ele busca estas explicações. Ele busca entender de onde ele veio, ele busca entender a sua origem. Então, desde então, o homem começa a criar suas primeiras teorias que explicam de onde surgiu o universo, de onde surgiu o homem. E hoje nós vamos falar de duas principais teorias, a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Tem várias teorias sobre a criação do mundo, sobre a criação do homem, mas hoje nós vamos falar das duas principais, a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Começando pela teoria do criacionismo, gente, criacionismo vem de criação, não é verdade? Então nós temos que entender que houve um criador, houve a ação de um criador. Então na teoria do criacionismo, tanto o homem quanto tudo que rodeia o homem foi criado por uma ação divina. Então nós temos um criador, uma ação de um criador. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente, então, são resultados da ação direta de um criador. Então a perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, lá na cultura chinesa, na mitologia grega, na cultura africana. Todas estas culturas, todas estas religiões diferentes, elas vão buscar explicar a sua origem. Hoje nós vamos falar da mais conhecida, que é o criacionismo cristão. O criacionismo cristão que está lá no livro do Gênesis. Gênesis que significa origem, no primeiro livro bíblico. Onde lá no primeiro livro bíblico ele vai explicar, ele vai trazer essa narração de onde surgiu o homem, de onde surgiu o universo. Que nós, os homens, e que todas as coisas que nos rodeiam, elas foram criadas por Deus. E lá na Bíblia está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, olha aí, gente, como é interessante. Nós temos no livro bíblico, na Bíblia Sagrada, uma narração sobre essa teoria do criacionismo, lá no livro do Gênesis, como eu falei antes para vocês. Só que não temos só essa teoria. Nós temos uma outra teoria que ela vai até conflitar com essa teoria do criacionismo, que é a do evolucionismo, que vai surgir lá no século XIX. Ou seja, é uma teoria que ela é um pouco mais recente. Lá no evolucionismo vem de evolução. Então nós vamos entender que todas as espécies elas passaram por um processo de evolução. E o pai dessa teoria, o cara que vai trazer essa teoria, ele é chamado de Charles Darwin. Ele vai escrever um livro chamado A Origem das Espécies lá no ano de 1859. E a partir de então, o mundo da criação, a origem, eles vão começar a ser interpretados de uma outra forma. Vai ter uma teoria nova, e essa teoria nova ela vai ser mais aceita, é a que nós vamos trabalhar nos nossos livros didáticos, certo? Então vamos lá. O homem e os demais seres vivos são resultados de uma lenta e gradual transformação, que remonta a milhões de anos, ou seja, para Charles Darwin nós passamos por um processo de evolução lento. Então não foi da noite para o dia que houveram as transformações no homem, que houve a transformação no universo. Foi uma transformação lenta e gradual, que remonta a milhões e milhões de anos, certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje eu trouxe para vocês duas principais teorias, a teoria do criacionismo e do evolucionismo. Resumindo, a teoria do criacionismo ela traz a ideia de que há um criador, ela está presente em várias culturas, em várias religiões, em várias tradições, e nós temos uma teoria mais científica, que é a teoria do evolucionismo, que defende que nós passamos por um processo de evolução lento e gradual. E passamos também por um processo de seleção. Gente, é assunto para as próximas aulas. Fiquem ligados
Um beijo, fiquem em casa. Tchau, tchau.